Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025, com grandes informações. O Inter procurou mais um lateral no mercado, ele está atraindo a ideia e a possibilidade de grandes clubes brasileiros o contratarem, um deles é o Internacional. O atacante Wanderson desperta interesse de duas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro que procuraram o jogador e o seu staff. A gente também fala sobre o jogador que está muito perto de ser reforço do Inter e o outro que está numa situação de stand-by nesse momento. E que história é essa de Vitão no Flamengo? Existe alguma possibilidade? A gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, não é mais kto.com. Agora é kto.bet.br. A KTO está na lista das 14 casas de apostas esportivas que foram regulamentadas pelo governo. Então, se o site que tu tá usando não é .bet.br, ele provavelmente não está regularizado, tá? Então vai na KTO que o site é fácil, seguro, de simples acesso e também tem as melhores odds para tu brincar. Lembrando que é um site proibido para menores de 18 anos, vai lá para brincar e para se divertir. Gente, vamos lá, eu quero começar aqui falando sobre Wanderson, porque é uma informação do Lucas Colar, meu parceiro do Voz do Gigante. Eu conversei com algumas pessoas nas últimas horas sobre essa informação do Colar e tem alguns detalhes pra gente trazer aqui, tá? Qual que é a informação? 2 clubes da Série A do futebol brasileiro procuraram o staff do Wanderson. A gente está falando do Fortaleza, que é o principal interessado, e do Vasco da Gama, que já ouviu um não do Internacional. Isso porque a ideia dos clubes que chegaram, o Fortaleza e o Vasco, era levar o Wanderson por empréstimo. E o Inter não quer emprestar o Wanderson. O Inter só libera o Wanderson para negociar se for venda. E aí é importante colocar que o Inter tem um valor acertado de 4 milhões de euros que estão sendo pagos. O Inter não atrasou nenhuma parcela ao Krasnodar da Rússia, desde que exerceu a compra do Wanderson. Ele veio por empréstimo, contrato congelado com o Krasnodar da Rússia por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele vem em 2022, o Inter adquire ele em definitivo no final daquela temporada 22, 4 milhões em 6 parcelas semestrais de mais ou menos 700 mil euros, o que dá 4 milhões de reais cada parcela sendo paga a cada 6 meses, tá? E restam 2 parcelas, as parcelas deste ano de 2025, então a gente está falando de 1,5 milhão mais ou menos de euros, aproximadamente 9 milhões e meio de reais, quase 10, que o Inter ainda terá para pagar ao Krasnodar. E qualquer tipo de negociação, pelo que eu ouvi, teria que ser a venda com o Inter lucrando e esse clube assumindo esses valores que o Inter ainda teria que pagar ao Krasnodar da Rússia, ou seja, esse clube teria que assumir 1,5 milhão de euros para pagar para o Krasnodar e ainda dar uma grana para o Internacional pelo atacante que a gente sabe hoje não é titular no time do Roger Machado, mas não deixa de ser um jogador importante que entra nos jogos do Internacional, tá? Para a gente ter uma noção, em 2024, 43 jogos do Wanderson, ele começa o ano com o Kudê como titular, depois da chegada do Roger se torna reserva. Desses 43 jogos, 24 foram como titular, 5 gols marcados e 5 assistências. Além do Vasco e do Fortaleza interessados no Wanderson, o Zenit da Rússia, onde ele já jogou no futebol russo, tem mercado por lá, também está de olho no atacante do Internacional. Tu liberaria o Wanderson? Deixa tua opinião aqui nos comentários. Gente, eu quero falar agora sobre uma especulação de mercado que surgiu e eu quero acalmar todo mundo, sobre Vitão e Flamengo. Foi trazido hoje em redes sociais para alguns colegas de imprensa que o Flamengo estaria interessado na contratação do zagueiro Vitão do Internacional. O Inter não pretende vender o Vitão para clubes do Brasil, e sim da Europa, que é o grande desejo do Vitão, e que ele esteve próximo de jogar no Betis no meio do ano passado, no meio de 2024, teve alguns problemas ali o Real Betis por conta de outros jogadores que foram contratados, fair play financeiro junto ao FIFA, para não ter risco de transfer ban, eles saíram do negócio pelo Vitão. Ele já estava até em São Paulo fazendo escala para ir para Sevilha, na Espanha, e assinar contrato com o Betis. Eles estavam oferecendo 10 milhões de euros, o Inter ficaria com 8. O Inter tem 80% do Vitão, o Napoli depois fez uma proposta, não chegou no valor, enfim, e o Inter está aguardando uma proposta da Europa, mas a ideia não é vendê-lo nesta janela.
É bem possível que o Vitão seja vendido ou no meio desse ano, e aí teria que ser uma proposta irrecusável, ou em dezembro, por esses 10 milhões de euros que o Inter imagina, a não ser que ele se valorize e jogue mais daquilo que ele estava jogando, e aí se valorize para ganhar mais pro Inter, vender por mais do que 10 milhões de euros. Mas Vitão no Flamengo, surgiu essa informação, não, pelo menos que eu ouvi, não existe nada. O Vitão não foi procurado pelo Flamengo. Pode ser que o Flamengo tenha o nome do Vitão na sua lista de busca por zagueiros e de reforços? Até pode ser, eles devem perder o Fabrício Bruno pro Cruzeiro. Mas ainda assim, a ideia do Inter não é vender o Vitão pro Brasil, e pela informação que eu tenho, nem o jogador e nem o Inter foram procurados pelo Flamengo. Agora eu quero falar de contratações, tá, rapaziada? Porque surgiu mais um nome na pauta do Internacional, e eu tô falando do Natanael, lateral, que pertence ainda ao Curitiba, que tá na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu já falei desse nome aqui, tá? Porque o Inter já tinha demonstrado interesse nele em outras oportunidades. Ele tá com 23 anos, é da base do Curitiba, se tornou titular em uma das referências técnicas da equipe do Coxa, 48 jogos na última temporada, 2 gols e 6 assistências. É um lateral de muito apoio, mas pelo que eu ouvi, é mais defensivo do que ofensivo o Natanael, tá? O Rogério Scarione, que é repórter, talvez o mais bem informado de Curitiba lá no Paraná, trabalha na Jovem Pan do Paraná, ele trouxe que o Inter entrou na disputa pela contratação do Natanael junto do São Paulo e do Atlético, que o Inter enxerga ele como uma jovem promessa do futebol brasileiro, apesar de ter 23 anos, já está mais afirmado do que sendo uma promessa do futebol. Mas o Inter está interessado nesse garoto, tá? 183 jogos pelo Curitiba, sendo titular em 158 oportunidades, sendo que ele subiu da base. É um número bem expressivo que tem o Natanael, jogador do Coxa, e o Inter tá na briga lateral direito. Por mais que o Inter tenha aí o Brian Aguirre, tenha o Bruno Gomes não é lateral direito de origem, né? Ele é volante, foi contratado pelo Inter como volante. Quem sabe, para poder usar mais o Bruno Gomes como volante, e aí tu tem mais o Natanael como opção, e também tem uma possibilidade de revenda para a Europa, por isso esse atleta interessa ao Internacional. Sobre contratações, tá? O Internacional deve anunciar nos próximos dias o volante Ronaldo, que vem do Juventude, e o Vitinho, que vem do Red Bull Bragantino e pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia. A outra contratação é o Carboneiro, Johan Carboneiro, atacante de 25 anos, colombiano, que estava no Racing. Tá tudo acertado para o empréstimo com opção de compra. O Inter vai pagar por esse empréstimo um valor entre 300 e 400 mil dólares. Se for 300 mil dólares, é 1 milhão e 800 mil reais. Se for 400 mil dólares, dá 2 milhões e 300, 2 milhões e 400 mil reais. Esse é o valor que o Inter paga para pegar o jogador por empréstimo. Mas, caso ele dê certo aqui no Inter, teria que exercer a opção de compra para ele ficar em definitivo de 4 milhões de dólares, 24 milhões de reais, por 75% do colombiano. Por conta disso, o Inter não avançou e não fez uma nova oferta pelo Nicolás Rodrigues, jogador de 20 anos, colombiano do Fortaleza Safe, que é meia, joga pelo lado, pode jogar como um segundo atacante, é uma jovem promessa, um dos melhores jogadores do último campeonato colombiano, de um time pequeno, então o Inter não precisaria fazer um movimento enorme por ele. Eles estavam pedindo 2 milhões de dólares, o Inter tinha feito uma oferta de 1,5, eles pediram 2 e o Inter deixou de stand-by o Nicolás Rodrigues porque avançou pelo Carboneiro. O Inter deve contratar então o colombiano de 25 anos e não o colombiano de 21,6 do Fortaleza, o Nicolás Rodrigues. Para muita gente que está me perguntando, Lucas, o Nicolás Rodrigues vem? Por hora não, e a tendência é que não. Se o Inter contratar o Carboneiro, a tendência mesmo é que o Nicolás não venha. Eu até conversei com a direção do Fortaleza Safe da Colômbia hoje e eles me relataram que o Inter não voltou a procurá-los para fazer a nova oferta de 2 milhões de dólares. Então o Nicolás Rodrigues é um nome que negociou, avançou, esteve perto, mas o Inter preferiu o Johan Carboneiro. O que tu acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima!